Graça e paz, estamos aqui em mais um momento de fé. Eu sou Manuel Costa e venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que é a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Saul perdeu o favor não por falta de talento, não por incapacidade, mas ele perdeu o favor de Deus por desobediência, é o que diz a palavra. Nós vimos aqui o que é realmente a gente se desvirtuar da palavra de Deus quando já tem conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. O favor de Deus faz você romper além da conta, além daquilo que você imagina. Davi saltava muralhas, Deus o ungiu para romper barreiras. E Deus também nos unge de alguma forma. Com o favor de Deus, você entra num ritmo de conquistas e vitórias extraordinárias. Todo mundo que vive, todas as pessoas que vivem com o favor de Deus sobre a vida dela, a vida flui de uma forma sobrenatural. Nós temos que orar e praticar os princípios espirituais para atrair o favor de Deus para nossas vidas, porque senão nós vamos viver uma vida pesada, uma vida difícil de lidar com ela, consegue entender? Escassez, tumultos. Então, a gente não pode entender a palavra, conhecer a palavra de Deus, porque nós vimos ali no capítulo 15, no versículo 23, que ele desobedeceu a palavra, então Deus também não quis mais ter intimidade com ele. Então, nós temos que praticar esses princípios espirituais para atrair o favor de Deus para nossas vidas, para nossa família, para nossa casa. Quando eu falo nós, eu não estou dizendo somente eu, porque talvez a gente aguente passar por coisas que de repente os nossos filhos, nossas mães, as pessoas mais velhas não vão aguentar passar. Agora, quando eu falo em atrair o favor de Deus, eu te digo que a ausência do favor a ausência do favor de Deus é o esforço e a dependência do seu próprio braço, da sua própria força. Quando você está se esforçando, você está empurrando a vida com a sua própria força, é a ausência de favor de Deus. Então, quem anda pela força natural não está aceitando o favor de Deus e vai levando a vida em conformidade com o que acontece à sua volta. Então, todos os acontecimentos para você é normal, você está levando a sua vida e não está preocupado se Deus está agindo, se Deus está olhando, se Deus está livrando, porque em uma determinada situação uma família fala que Deus livrou, que Deus abençoou, né? Que Deus operou milagres, e em outra, não, eu consigo, eu faço, eu vou sozinho. Não, nós não somos assim, temos que quebrar o orgulho, sabe, a arrogância, a prepotência que existe no nosso interior e ter intimidade com Deus. Porque a pior coisa nessa terra é andar sem a presença de Deus. E eu te digo que a história bíblica nos prova que quando o homem que anda sem Deus cai, o homem que anda sem Deus, ele cai no final. Muitos podem cair porque Davi pecou, caiu em tentação, Salomão também caíram,
mas levantaram novamente, porque a diferença de viver do favor de Deus está aí. Sabe, você pode até cair porque nós erramos, somos falhos, mas a gente se levanta porque o favor de Deus te enobrece, te traz luz, traz a graça. O desfavor é a pior. Desfavor de Deus é pior do que a ausência de favor, e eu vou te mostrar o porquê. Quando você conhece o caminho que Deus deu, mas por si só você decide andar por outro caminho, isso você está fazendo o desfavor. Você está desvalorizando o favor que Deus traz para a sua vida. Saul foi levantado para ser cabeça no reino de Israel. E quando deixou de depender do favor de Deus, ele caiu. E ele caiu, ele começou a ver coisas, fraquejou, acabou com a família, porque no final ele acabou destruindo a própria família, sabe, de tantas, como que eu posso dizer, tantas armações, tanta falsidade que acabou existindo dentro da família de Saul, e caíram. Ele caiu a ponto de ser morto numa batalha. Então o desfavor é como se você lutasse contra Deus, contrariando a vontade do Senhor. É um desfavor quando Deus te dá o caminho, te dá a direção, te mostra, e você faz o contrário de consciência própria. Você é o desfavor de Deus. Você está vivendo o desfavor de Deus. E aí tudo começa a travar e a sua vida fica estagnada, sabe? Você não tem mais essa visão. Em Deuteronômios 8:2 te diz: e te lembrarás do teu caminho que o Senhor teu Deus te deu no deserto. O que aconteceu em Deuteronômios? O povo caminhou pelo deserto e ficou vagando por muito tempo, porque não viviam do favor de Deus, não viviam da graça de Deus. Queriam conduzir, cobravam tudo de Moisés, nada estava bom para eles, o maná não era suficiente, sempre estavam brigando por causa de água. Então são pessoas mal agradecidas, pessoas que têm de tudo, sabe? Não luxo, estou dizendo, mas tem de tudo necessário, porque eu não tenho tudo que eu peço a Deus, mas eu tenho tudo que é necessário para mim sobreviver. Tenho o principal de tudo, que é a consciência e a graça sobre a minha vida. E nós devemos estar felizes por isso, porque quantas pessoas, quanto irmão nosso, quantas familiares, pessoas que a gente conhece não estão totalmente perdidos, não estão assim, como que eu posso dizer, desarrumados, desajustados na vida deles e não conseguem entrar numa comunhão. Então, é na escassez e no silêncio, na pressão, que o verdadeiro eu aparece, entendeu? Porque aparecer quando a vida está fácil, quando tudo está caminhando, principalmente quando estamos lutando pela nossa própria força e estamos conquistando coisas, né? A gente parece uma coisa que nós não somos. O verdadeiro eu aparece na escassez, no silêncio e na pressão. E o desfavor é lutar contra o favor de Deus, é remar contra a maré e ao contrário daquilo que Deus quer para a sua vida. Melhor a ausência de favor do que conviver com o desfavor de Deus sobre a nossa vida. O desfavor não é o fim. Se houver arrependimento e você voltar a se submeter a Deus, aí as coisas voltam a fluir, porque hoje você tem entendimento da palavra. Tudo que você ouve aqui serve para você. Você tem que andar na direção do Espírito Santo. Saul foi perdendo tudo e não se arrependeu. E conheceu um fim, e o fim trágico. Então, você tem que agir com sabedoria para poder entenda esta palavra, pratique esta palavra, viva esta palavra, porque Jesus te ama e quer compartilhar a graça contigo. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Deixe seu amém nos comentários. E que o nosso Deus seja louvado para todo sempre. Em nome de Jesus.